Então vamos lá, penúltima aula do nosso curso, última aula minha. Semana que vem será a via de acesso à cavidade torácica. Nós vamos ter um professor convidado, professor Rossano Fiorelli, professor da Unirio, responsável pelo curso de mestrado da Unirio e da nossa universidade. Nascido em Três Rios, cirurgião torácico, vai dar essa aula de acessos à cavidade torácica para vocês. Para a prova, a referência continua sendo o nosso livro, tá? O livro Goff, tem uma aula sobre vias de acesso à cavidade torácica, é a referência para a prova de vocês. Ok? Vamos lá? Então, hoje, nós tivemos uma aula passada falando sobre laparotomias, falamos um pouquinho das vias de acesso à cavidade abdominal. E agora vamos falar hoje especificamente sobre a cirurgia videolaparoscópica. Em 1988, mais ou menos, final dos anos 80, início dos anos 90, foi o grande boom da cirurgia videolaparoscópica. Ela é definida para a gente como uma cirurgia minimamente invasiva. Por que isso? Porque eu não tenho corte. Eu faço punções no abdômen. Esses punções eu chamo de portais. São as vias de acesso à cavidade abdominal. Por esses portais, eu vou introduzir meus olhos através de uma câmera. Vou introduzir minhas mãos através dos instrumentais cirúrgicos. Os tempos fundamentais da cirurgia, que vocês já aprenderam, de hérese, hemostasia e síntese, são rigorosamente obedecidos, não mudam nada. O que muda nesse procedimento é a via de acesso, aonde eu não tenho corte. Por eu não ter esse corte, só por causa disso, eu diminuo muito a agressão cirúrgica que esse paciente vai sofrer. Então, aquelas reações, aquelas respostas endócrino-metabólicas à injúria, elas são minimizadas. Então, a recuperação do paciente é muito melhor, muito mais rápida do que nas cirurgias convencionais laparotômicas. Além disso, por eu não ter o corte, as complicações relacionadas à parede têm uma redução assustadora, que seriam as hérnias incisionais, as infecções da parede, as eventrações, eviscerações, isso praticamente é próximo de 1%. Então, o grau de complicação é muito menor. Esse tipo de cirurgia está intimamente relacionado com a evolução da tecnologia. Quanto mais essa tecnologia evolui, mais visibilidade das estruturas intracavitárias eu tenho, mais facilidade de identificar as estruturas, de dissecar as estruturas, de fazer uma cirurgia efetiva com maior segurança. Para eu operar, isso aí a gente vai falar depois, cada tópico desse, eu preciso de um laparoscópio, que é uma ótica, quer dizer, um instrumento feito por espelhos, é um tubo, aonde eu vou enxergar, é uma ótica como se fosse uma luneta, eu introduzo aquilo dentro da cavidade. Essa ótica é conectada a uma câmera de vídeo, que recebe essas imagens, processa essas imagens e coloca ela num monitor, aonde eu vou visualizar as estruturas intracavitárias. Eu preciso de uma luz para iluminar dentro dessa cavidade abdominal. E vocês lembram que o espaço abdominal, o espaço peritoneal, não é um espaço real. Ele é um espaço virtual. As alças ficam tudo grudadinho uma na outra, o fígado grudado na parede. Então, eu não tenho um espaço real. E eu preciso criar esse espaço. Então, eu vou jogar um gás ali dentro daquela cavidade peritoneal
para criar um espaço para eu poder efetuar os procedimentos cirúrgicos. Para isso, eu preciso de um insuflador que jogue esse gás dentro. E as complicações agudas são mais relacionadas a esse procedimento de insuflar esse gás aí dentro. A gente vai falar muito sobre isso. Então, o laparoscópio, ou ótica, como ela é mais conhecida. Laparon, quer dizer, seria o flanco, mas a gente usa classicamente para cavidade abdominal. Oscopia, olhar. Então, é um aparelho que eu vou olhar dentro da cavidade abdominal, também conhecido como ótica. Ele, além de fornecer as imagens, ele amplia essa imagem, pode chegar a cerca de 20 vezes. Na verdade, ele é um tubo metálico com sistemas de lente, e essas lentes trocam essas imagens. Na ponta dessa ótica, eu tenho a luz e eu tenho todo o procedimento comum a uma ótica. Então, eu tenho contraste, eu tenho qualidade de imagem, eu tenho ampliação de imagem, por assim vai. Aqui nossa ótica. Vocês veem uma ótica, é um tubo de metal rígido. Aqui é o ocular. Se eu olhar por aqui, aqui tem um furinho, igual uma luneta, eu olho aqui, eu vou enxergar do outro lado. E aqui eu tenho uma entrada de uma fonte de luz. Vocês estão vendo aqui? Ó, a luz entra por aqui. Essa luz, quando entra aqui, deixa eu mostrar porque ela sai aqui. Ó. Então, aqui é a ponta que fica dentro da cavidade. E aqui a luz. Ó. Então, ela é iluminada em volta. Aqui é o aparelho aberto, mostrando as lentes que vão jogando a imagem até chegar aqui nessa janela distal ou proximal do olho. Vocês veem que a ponta ela é levemente angulada, essa é uma ponta de 30 graus, você tem dois tipos de ponta, uma 90 graus que você enxerga direto, de frente, e uma de 30 graus que você enxerga meio de lado. A de 30 graus é disparado a mais usada. Por quê? Porque se eu tenho dois pontos, eu estou olhando aqui, ó, diretamente, vamos botar na minha frente, eu estou olhando aqui, ó, eu tenho dificuldade de ver na ponta do nariz. Enquanto se eu tiver uma lâmina de 30 graus, eu olho aqui, ó. Então eu consigo desviar e ver as estruturas posteriores com mais facilidade. Por isso, dessa angulação de 30 graus. As imagens, quando eu vejo, elas são em 2D, o que me dificulta um pouco o período de adaptação da cirurgia videolaparoscópica é que a imagem é em 2D, tem duas dimensões só, você perde um pouco da profundidade. A cirurgia robótica, a imagem 3D. Então, você tem uma sensação melhor de profundidade. A adaptação é mais rápida. Então, mostrando aqui, ó, nossa ponta da nossa ótica de 30 graus, ou do nosso laparoscópio. E agora eu tenho uma câmera de vídeo. Aqui é uma câmera igual do celular de vocês. Ela vai capturar a imagem da ótica e vai mandar para uma processadora, aonde essas imagens vão ser reconstituídas e podem ser até melhoradas, facilitando o procedimento cirúrgico. Então, aqui, ó. Essa aqui é minha câmera. Aonde que essa câmera entra? Olha ela aqui, ó, e ela vai conectar na parte proximal no visor da minha ótica. Então, aqui eu vou olhar aqui, então eu olho daqui, a imagem é capturada pela câmera e vai jogar, tem um cabo, estão vendo aqui, que vai para a processadora. E aqui entra o cabo de luz, que vai iluminar em volta da minha ótica. Então, essa é a aparelhagem que a gente usa. Essa imagem capturada é processada e lançada no monitor. Óbvio que quanto mais evoluído esse monitor, melhor é. O ideal é que ele tenha pelo menos 700 linhas, onde eu consigo uma imagem bem ampla. Isso vai. Hoje eu já tenho monitores 4K, até monitores em 3D. Mas os monitores em 3D ainda não apresentam uma melhora importante em relação aos monitores 2D. Por isso que ele ainda está com o monitor 2D. O 3D, como vocês lembram da aula passada,
você fica de frente, você fica encaixado com aquele aparelho, então você tem uma visão melhor. Aqui o monitor é igual ao monitor do computador, não tem diferença nenhuma. E eu preciso de uma fonte de luz. Essa luz não pode ser quente, senão ela vai queimar as estruturas dentro da cavidade abdominal. As lâmpadas utilizadas são de halogênio ou de xenônio. E todas elas têm um controle automático de intensidade e brilho. Porque se eu chegar muito próximo, se a luz estiver forte, vai me dar um brilho muito grande, vai ofuscar minha visão. Então, quando eu estou longe, ela automaticamente aumenta a intensidade e o brilho da lâmpada. Quando eu chego perto, ela diminui a intensidade e o brilho. Ok? Então, aqui está nosso equipamento, a nossa fonte de luz. Você pode, inicialmente, a gente gradua a intensidade da luz que você quer e depois ele controla automaticamente. Eu tenho um cabo, que é o nosso cabo de luz. Uma das pontas vão conectar aqui, ó. Aqui dentro tem uma lâmpada de xenônio de argônio. Você conecta esse cabo aqui. E a outra ponta do cabo, eu conecto... Espera aí que eu estou na frente. Conecto aqui, ó. Ok? Então, a luz vem por aqui e vai sair aqui na ponta e vai iluminar a minha cirurgia. Finalmente, chegamos no insuflador. Hoje, o insuflador, ele injeta gás carbônico. Já vamos falar porque é o CO2. Mas eu tenho que ter uma pressão satisfatória. Porque senão eu tenho a complicação. Eu não posso simplesmente jogar a pressão lá para dentro da barriga e deixar aquilo quieto. Por que isso? Lembra bem, o paciente... Vamos dar um exemplo para a gente entender bem. Vamos fazer uma analogia. O cara quebrou o braço, fraturou a tíbia e a fíbula. Você foi lá e colocou um gesso rígido no braço desse paciente. Só que, como ele fraturou, eu tive um trauma, eu começo a ter edema. E o braço vai aumentando de volume por causa desse edema. Porém, eu tenho um gesso em volta do meu braço, restringindo essa expansão do braço. Mas o braço, eu não sinto muito, ele fraturou, ele está demaciando. E o braço restringido. E o gesso restringindo o braço. Já vai aumentar a pressão muito grande dentro do braço, porque o gesso conteve esse edema, a pressão fica tão alta que começa a vencer a pressão da artéria radial e da artéria ulnar. E não chega sangue na ponta dos dedos. Esse dedo pode necrosar e cair. Isso se chama síndrome compartimental. Eu fiz um compartimento no meu braço por causa do gesso, com alta pressão. E eu preciso abrir esse braço. É o mesmo exemplo que eu dei para vocês quando eu falei, mostrei a peritoneostomia para vocês. Então, é o mesmo raciocínio. O abdômen tolera bem uma pressão até 14 milímetros de mercúrio. Ou seja, inferior a 15, no máximo 15. Mas o ideal é que essa pressão esteja abaixo de 14. Normalmente, no nosso hospital, a gente opera com uma pressão em torno de 13. Quer dizer, tem 2 pontos aí de limite de segurança importante que não dá manifestação. Que manifestação é essa do paciente? Primeiro, a pressão vai aumentando tanto que ele eleva o diafragma. Elevando o diafragma, eu comprimo o pulmão, eu diminuo a ventilação desse paciente. Eu começo a comprimir a veia cava e o sangue tem dificuldade de retornar para o coração, a pressão cai. Se aumentar muito a pressão, agora ela comprime a aorta e o sangue que sai do coração tem dificuldade de passar pela aorta. Então, assim vai sendo as manifestações clínicas desse paciente. E o insuflador tem um detalhe, ele mantém essa pressão constante. Então, você fala, eu quero uma pressão de 14. Você regula no paciente essa pressão de 14
E ele vai manter essa pressão de 14 o tempo todo. Então, se por algum motivo vazar um pouquinho de ar entre a pinça, vazou, a pressão começou a cair, ele joga mais ar para manter essa pressão em 14 milímetros de mercúrio. Então, está aqui o nosso insuflador. A agulha, que leva o gás carbônico, e aqui o aparelho, está tudo zerado. Aqui eu controlo a pressão e o volume que eu estou jogando dentro dessa cavidade abdominal. E eu tenho o instrumental. E aqui eu estou falando do instrumental básico. Básico é aquilo que eu preciso na grande maioria das cirurgias. Os instrumentais, eles são semelhantes aos instrumentais que vocês viram na cirurgia laparotômica. Então, eu não tenho uma pinça de mixer, que é aquela assim, eu tenho uma pinça de mixer da cirurgia videolaparoscópica. A diferença é que aquela curvatura, aquela parte curva, tem mais ou menos 5 centímetros. E o mixer da cirurgia videolaparoscópica tem menos de 1 centímetro. Eu tenho uma agulha chamada agulha de Veres, que eu já vou mostrar isso tudo para vocês. É a agulha que vai... o primeiro é a punção do abdômen, onde eu vou jogar o gás que vai distender esse abdômen. Eu tenho trocáteres, que são os portais, onde eu vou furar a barriga e as pinças passam ali por dentro. Eu tenho trocáteres de 10 e 5 milímetros. As pinças passam na de 5 milímetros. Normalmente, a ótica passa no de 10. Eventualmente, eu preciso transformar uma ótica, um trocáter de 10 em 5. Aí eu ponho uma coisa chamada que é redutor. É uma camisa dentro da outra camisa, que vai me facilitar. Tenho afastadores, tenho pinças de dissecção e apreensão, tenho tesoura de maio, tesoura de Betzenball, tenho dissectores que são de Hook, que servem tanto para cauterizar quanto para dissecar e cortar as estruturas. Tenho porta-agulha, clipador, grampeador, aspirador, quer dizer, materiais análogos à cirurgia laparotômica, à cirurgia convencional, porque os tempos cirúrgicos são semelhantes. E voltamos agora a falar das bases fisiológicas do pneumoperitônio. Então, lembrando primeiro, a cavidade abdominal é um espaço virtual. Para eu operar dentro da cavidade abdominal, eu preciso criar um espaço. A cavidade torácica é diferente. Por que a cavidade é torácica? Porque eu não preciso colocar gás dentro do tórax. Eu não preciso. Só eu abrir o tórax, a incisão no tórax, o furo no tórax, faz com que entre ar para dentro do tórax. E o pulmão vai colabar. Lembrando da fisiologia, a pressão no espaço pleural varia de +1 a -1 em relação à pressão atmosférica. Quando eu insuflo meu pulmão, ou seja, eu aumento, eu encho meu pulmão, a pressão intrapleural é -1, porque eu aumento o espaço da minha caixa torácica. Então, o ar entra pela minha narina, pela minha boca, por transporte passivo e vai lá para o meu pulmão. Quando eu comprimo a cavidade torácica, aquela pressão passa a ser positiva em relação à pressão atmosférica. Então, o ar sai por transporte passivo. Então, esse que é o movimento. Na verdade, é como se fosse um sifão. Eu abro o tórax e fecho o tórax e o ar entra e sai. Se eu faço uma incisão, aquela pressão de -1 vai puxar o ar para dentro da cavidade torácica. Então, o pulmão tende a colabar, que se chama pneumotórax. Então, para eu ter o pneumotórax, eu não preciso jogar nada lá dentro, é só abrir o quadril costal. Qual é a técnica? A via de acesso inicial, a primeira via de acesso, normalmente é pela cicatriz umbilical. Então, ali que passa a agulha de Veres da primeira punção, ali que passa a ótica, que eu vou visualizar a cavidade abdominal, e algumas estruturas saem por ali. Então, quando você opera a vesícula sai pela cicatriz umbilical, quando eu realizo colestectomia. Então, lembro que o trocáter eu tenho de 10 milímetros e 5, o da ótica é o de 10 milímetros, então eu faço uma incisão na cicatriz umbilical ou periotransumbilical em torno de 1 centímetro.
coloco aquela pinça de Bacalhau, que é a pinça de campo, na aponeurose e levanto aquela parede para, quando eu introduzir a agulha, eu não furar a alça que está ali embaixo. Então, eu levanto, funciono com uma agulha de Veres e jogo o gás carbônico lá dentro. Então, mostrando aqui, ó, cicatriz umbilical, uma incisão pequena, mais ou menos de 1 centímetro. A pinça de Bacalhau na aponeurose, eu levanto a parede, eu puxo a parede. O paciente está anestesiado, o abdômen está relaxado, aquilo sobe facilmente. E aqui a agulha de Veres. Ela tem uma ponta romba, que é retrátil, para proteger as alças intestinais assim que eu furo a aponeurose. E aqui eu tenho uma bolinha, igual aquele negócio de gasolina que tem no posto. Aqui eu levanto a cavidade e introduzo a agulha. Então, eu tenho que furar pele, subcutâneo, aponeurose e o peritônio. E entrar na cavidade abdominal peritoneal para jogar o gás carbônico. Veja bem, eu não estou fazendo isso por visão direta, eu não estou enxergando ali dentro. Então, eu coloco a agulha, primeiro é tátil, eu sinto passando pelas estruturas, a aponeurose é a estrutura mais dura. Quando eu passei, eu pego uma seringa, primeiro eu jogo o soro ali dentro da cavidade e aspiro. Olha o que vai acontecer, o soro vai entrar na cavidade, vai cair no meio das alças, quando eu aspirar não volta nada. Então, isso é uma coisa que eu sei que está lá. Se eu puncionei e estou aqui no subcutâneo, na hora que eu jogar esse soro no subcutâneo, vai fazer uma bolinha, quando eu aspirar, o soro volta para a seringa. Se tiver na cavidade, ele não volta. A outra manobra, eu jogo uma gota, que é uma manobra da gota. Eu jogo uma gota de água aqui abaixo. Quando eu levanto, aumenta o espaço dentro da cavidade, aquela gota entra na cavidade. Então, são as duas técnicas para eu saber que minha punção peritoneal foi efetiva. Quando eu punciono, aqui, eu coloco aqui uma sonda, e essa sonda vai jogando gás carbônico. Olha o abdômen como é que distende. Então, o abdômen que era plano, olha como é que distendeu esse abdômen. Então, eu criei um espaço real. Então, quais são complicações? Esse é o procedimento mais delicado, é o primeiro, e a grande maioria das complicações vem oriundas desse procedimento. Porque essa punção, ela é às cegas. Vamos dizer assim, eu estou funcionando e não estou vendo. Então, primeiro, eu posso colocar a agulha, achar que está na cavidade abdominal e não está. Eu estou ali no subcutâneo. Quando eu jogo o gás, eu faço enfisema subcutâneo. Posso fazer um enfisema entre a aponeurose e o peritônio. Ou seja, eu furei a aponeurose, mas não furei o peritônio. E algumas mais temidas. Eu posso furar uma alça intestinal e jogar gás dentro dessa alça. Esse é o pior dos problemas. Eu posso funcionar mal e jogar dentro do tórax, fazer pneumotórax, pneumomediastino, ou ele entra pelo próprio hiato esofagiano. E agora as complicações mais temidas. Eu puncionar um vaso. Primeiro, não preciso falar, sangramento. Lembra que eu punciono na cicatriz umbilical. E a cicatriz umbilical atrás está a aorta. Olha só, eu posso errar essa punção e puncionar dentro da aorta. Posso lacerar essa aorta, o paciente sangrar e fazer choque hipovolêmico. E o pior, posso jogar na aorta, não ver jogar gás dentro da aorta. Ele vai fazer embolia gasosa. Vamos lá, uma pergunta. Professor, mas esses testes, como, por exemplo, da gota, não confirmam que a punção está no local correto? Sim, confirmam, mas às vezes ele é dúbio. Se eu posso jogar um soro e acabar dissecando entre o peritônio e a aponeurose. Isso pode acontecer. E acabo criando um espaço ali. Por isso que os movimentos são delicados. Essas manobras me ajudam muito, não há dúvida nenhuma. Mas você precisa de tato para isso. Não dá para você, eu nunca fiz, vou fazer a primeira vez. Pode ser que você insufle entre a aponeurose e o peritônio, que é uma das complicações mais comuns. Dentro do vaso é muito raro. E por isso que quando a gente funciona a agulha de Veres, o ideal é mirar a agulha para a pelve.
Por quê? Porque lá na pelve já acabou a aorta, já bifurcou para as ilíacas comuns. Então, você tenta puncionar abaixo da aorta, que a chance de eu lesar um vaso importante é menor. Por causa disso, existe também a laparoscopia aberta. Em vez de eu puncionar com a agulha de Veres, eu faço uma incisão na pele subcutânea aponeurose e, por visão direta, eu passo o primeiro trocáter. Eu olho as alças intestinais e passo com mais segurança. Qual é o problema disso? Como ele não entrou por punção, normalmente fica escapando um pouquinho de gás em volta de onde você abriu. Esse que é o ruim, você tem que dar uns pontos, às vezes você tem que ficar comprimindo aquilo, dificulta um pouquinho, por isso que a punção é melhor. Mas ele é mais seguro. Essa semana, agora, sábado, eu fiz uma cirurgia que eu fiz a técnica aberta. O paciente era muito obeso. Na hora que eu coloquei a agulha de Veres, aquelas manobras todas que eu falei de jogar, eu fiquei na dúvida. Como ele tinha um avental abdominal muito pesado, na hora que eu jogava o gás, dava que tinha obstrução. O gás fala isso quando ele tem dificuldade, acende uma luzinha vermelha, parece que está obstruído. E aconteceu isso. E o que eu tive que fazer? Fiz uma incisão de 1,5, bipede, subcutâneo, cheguei na aponeurose, abri, passei o primeiro trocáter e dei um pontinho. Vou mostrar isso para vocês já já. Então, ele é mais seguro. Aí começou os estudos. O que eu vou insuflar isso aí? E começou diversas. Começou com oxigênio, ar ambiente, nitrogênio, óxido nitroso, argônio, hélio. Começou a jogar tudo. Qual é o problema do gás? O gás é altamente irritativo. Todos os gases que você joga no peritônio são irritativos ao peritônio. O paciente depois sente dor. Normalmente, aonde o paciente sente dor depois do pneumoperitônio? No ombro. Olha que interessante. Ou no ombro esquerdo ou no ombro direito. Por quê? Porque é uma tendência natural do gás subir e ficar no espaço infradiafragmático. E ele fica irritando aquela pleura diafragmática. E vocês lembram que o diafragma é inervado pelo nervo frênico. E o nervo frênico passa aqui, no triângulo dos escalenos. Lembra isso lá do professor Emílio? Então, ele corre pelo mediastino, passa pelo trígono dos escalenos e vai lá central. Então, o paciente pode sentir dor no ombro esquerdo, no pescoço e infraescapular, à esquerda ou à direita, né? Porque tem o diafragma dos dois lados. Então, essa é a irritação. De todos os gases, o que menor causa essa irritação é o gás carbônico. Por isso que o CO2 é o gás utilizado para a confecção do pneumoperitônio. Você lembra que o CO2 é altamente difusível, ele passa facilmente pelas membranas, tanto pela membrana alveolar quanto pelo peritônio. Então, esse CO2 ele é absorvido, mas ele é rapidamente eliminado pela via respiratória e o paciente consegue uma homeostase satisfatória. Então, vamos lá. Pneumoperitônio. Tenho que tomar cuidado. Primeiro, a insuflação é lenta e progressiva. Normalmente, são 3 litros a 6 litros por minuto. Não ultrapasso disso. Complicações ventilatórias, porque ele eleva o diafragma e faz restrição ventilatória. Compressões circulatórias, já falamos, comprime veia cava, comprime a aorta, comprime a base do coração e altera o fluxo sanguíneo. Alterações hormonais. Olha só, estou fazendo uma cirurgia para eu minimizar a resposta hormonal metabólica ao trauma e estou fazendo uma agressão com pneumoperitônio. Por isso que você tem que operar esse paciente com baixas pressões. Alterações renais. A pressão aumenta tanto que comprime a artéria renal, não chega sangue no rim. Eu faço injúria renal. Alterações hepáticas e intestinais. Tudo pelo hipofluxo. Tá? Peritoneais por irritação. Outras.
eu comprimo a aorta, comprimo veia cava, então o retorno venoso do cérebro pode ficar alterado e o paciente fazer edema cerebral. Olha só o que o aumento da pressão pode fazer. Já falamos de várias complicações do pneumoperitônio. Então, o pneumoperitônio é onde a gente tem que ter mais cuidado, na confecção e na manutenção. Essa pressão tem que ser sempre menor do que 15 milímetros de mercúrio. Então, eu jogo o peritônio. Assim que eu jogo o peritônio, aquele pneumoperitônio dá uma compressãozinha ali no baço e no fixo, aumenta o fluxo sanguíneo. Para a corrente, é comum o paciente aumentar a pressão. Logo depois, ele vai comprimir a veia cava um pouquinho, essa pressão volta ao normal. Então, já falei que 15 milímetros de mercúrio é o máximo que eu trabalho. Nunca deve se ultrapassar 20 milímetros de mercúrio, que eu faço um colapso vascular importante. Como é que eu sei que esse paciente está fazendo isso? Primeiro, ele faz um estímulo parasimpático. O paciente também faz bradicardia pelo estiramento do peritônio. Então, o paciente faz hipotensão e bradicardia. Conduta, esvaziar seu pneumoperitônio. Então, isso aconteceu uma vez comigo que foi interessante. Na hora de limpar, alguém mexeu no fluxômetro. Então, passou de 6 mililitros por minuto para 15 litros por minuto. Isso é um fluxo muito grande. E eu não vi. Na hora que eu puncionei, que a gente fica mais atento à pressão, na hora que eu puncionei, ele jogou gás para dentro da cavidade abdominal, de repente ele fez um peritônio, tirou aquele peritônio. Pressão do paciente que era, frequência que era 90, caiu para 20. A pressão que estava com 110 de sistólia caiu para 30, quase inaudível. Quer dizer, o paciente ia parar. Conduta. Você abre o trocado e deixa o gás sair o mais rápido possível e há uma tendência a melhorar. Lógico, você tem que fazer atropina, medicamento para aumentar essa frequência, mas é uma complicação. Por isso, você sempre tem que estar atento, não só a pressão, como a velocidade de fluxo. Finalmente, depois que eu passo desse primeiro momento, que é a confecção do pneumoperitônio, agora eu vou fazer as punções, que é através dos trocáteres. Eu tenho trocáter aqui, de 10 e de 5 milímetros. O primeiro que eu punciono, então, é um de 10 milímetros na cicatriz umbilical, que também é uma punção cega. Hoje eu tenho alguns trocáteres especiais que eu consigo ver passar pela parede. Então, eu punciono com o primeiro trocáter, passo a ótica e olho a cavidade abdominal. A partir daí, as próximas punções eu faço com muita segurança, porque eu faço por visão direta. Olha os trocáteres. Trocáter de 10. Então, essa distância aqui é de 1 centímetro. Trocáter de 5. Essa distância aqui é de meio centímetro. Aqui mostrando o trocáter aqui. Olha um redutor. O que é o redutor? Eu coloco isso aqui dentro disso aqui. Aí eu transformo um trocáter de 10 milímetros num trocáter de 5. Tá? Tem um trocáter descartável, que são esses de plástico, e o trocáter que fica, que é o trocáter definitivo, que são esses de metal. Olha o instrumental sempre longo, porque ele tem que entrar dentro desse trocáter. Estou mostrando aqui, depois da confecção do pneumoperitônio, a primeira punção, um trocáter de 10 na cicatriz umbilical. E eu faço quantas punções forem necessárias. Essas punções se chamam portais, que são as portas que eu abro para a introdução dos instrumentais cirúrgicos. E os tempos fundamentais? O tempo fundamental de hélice, exéresis, hemostasia e síntese são semelhantes aos procedimentos que a gente aprendeu já nas aulas anteriores. São as mesmas coisas. Então, eu tenho tesoura de Metzenbaum, tesoura de Maio, e eu tenho eletrocautério. Lembra que eu falei do hook? Olha o gancho aqui. Isso aqui se chama hook. Eu posso usar para diérese, olha a pontinha aqui, cortando com essa ponta, ou eu posso usar também como hemostasia.
Normalmente, a gente usa as duas coisas ao mesmo tempo. A gente cauteriza e acaba e corta. As outras pinças hemostáticas, normalmente, qualquer pinça, ela tem esse cabo aqui na ponta, onde eu ligo o eletrocautério. Então, uma pinça comum, a mixter, ela pode cauterizar também, porque ela deixa passar corrente elétrica por dentro dela até chegar na ponta. Normalmente, os cautérios que eu uso são bipolares. Por que bipolares? Elas têm dois polos. Então, vocês olham aqui um clássico aqui, está aqui em cima. Um bisturi bipolar. A corrente elétrica passa dessa pá para essa pá. Então, ele só queima aqui. Então, tem uma pá e a outra, ela só queima aqui no meio. Então, essa é a grande vantagem dos cautérios bipolares. Tem os grampos metálicos, que são os mais usados. Então, eu uso o grampeador para coibir o sangramento. E posso, eventualmente, fazer o nó cirúrgico. Aqui mostrando os grampeadores, que fazem hemostasia e cortam também. Os grampos que fazem hemostasia, eu clipo o vaso, olha só. Já vou mostrar isso tudo para vocês. Esse aqui é o reutilizável, ele é de metal, tá vendo? Isso esteriliza. E esse é o descartável, onde vem de 15 a 25 grampos aqui dentro. E eu utilizo durante a minha cirurgia toda. Quando acabou o grampo, você joga isso fora. O nó é um tipo de nó especial, tá? Semelhante com os nó que vocês aprenderam. E as complicações da laparoscopia. Então, além do compartimento abdominal, eu tenho outras complicações. Primeiro aqui, a punção. Olha só, mostrando aqui para vocês. Ó. Pele subcutânea, aqui está o peritônio. Na hora que eu punciono, a ponta da agulha fica abaixo da poneurose, mas em cima do peritônio. E quando eu insuflo, eu disseco o peritônio da poneurose, eu descolo. Então, o peritônio fica grudado na poneurose, quando eu jogo, o peritônio vem fazendo isso aqui, ó. Vem descolando. Quando eu passo a ótica, eu caio numa cavidade vazia. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que vir devagarinho, acabar furando esse peritônio para conseguir fazer a cirurgia. Mas isso dificulta muito tecnicamente, porque o peritônio fica caindo sobre o procedimento cirúrgico. Já falamos, as lesões vasculares são as mais temidas, posso puncionar, furar uma alça, ou pior, colocar uma agulha dentro da alça e jogar CO2 lá dentro. Ele vai fazer embolia gasosa. Então, esses êmbolos de gás vão para o pulmão, obstrui aqueles capilares pulmonares, o paciente não faz troca gasosa e vem a óbito. É uma complicação mais temida e a pior de todas. E lesões viscerais, que inadvertidamente eu posso perfurar uma alça intestinal. Outras lesões são as lesões termoelétricas. Eu já tive uma lesão dessa, que você usa o cautério. O trocáter pode ser de metal. E uma parte da pinça, mais ou menos até aqui assim, ela é de metal. Então, inadvertidamente, você pode encostar o metal daqui no metal do trocáter. E o trocáter está perto, em contato com uma alça. Então, quando você está aqui, e você não vê, você está olhando para cá, ó, você está queimando aqui e, inadvertidamente, você queima uma alça intestinal e acaba perfurando essa alça intestinal. É uma complicação temida e grave. Complicações infecciosas da infecção da ferida. Da infecção intracavitária, as complicações são semelhantes às cirurgias de laparotômica. Tá? Não muda, não muda. Porém, as complicações de infecção da ferida, pela ferida ser infinitamente menor, o trauma é menor, a lesão é menor, a inoculação de bactérias é menor, então é menor a chance de infecção da ferida operatória. E as hérnias, por eu puncionar, normalmente você não dá nem ponto, só se eu precisar abrir ali para tirar alguma coisa. Mas só de você puncionar e tirar, as complicações com as hérnias são muito raras. Agora vamos mostrar algumas coisas para vocês. Falei que nossa aula hoje era rápida. Então, vamos mostrar um acesso para vocês. Olha só, ele está usando uma pinça, uma Alice, pinçou a cavidade abdominal. Para que ele faz isso? Para facilitar o acesso. Ó. Vai funcionar de um lado e de outro, na cicatriz umbilical. Vai fazer uma pequena incisão com bisturi, ó.
Essa incisão vai ter mais ou menos 1 centímetro. Ó, ele vai perfurar tudo, que essa distância do bisturi ali é 1 centímetro. Olha a agulha de Verres, ó, ela tem uma ponta ali que protege, tá vendo? Ela é retrátil, a ponta é romba. Então, quando você vai passando pela parede, ela vai perfurando. Olha lá a ponta romba ali, ó, tá vendo? Aí jogando soro. E isso é retrátil. Ó, a agulha, ele vai introduzir, então. Introduzindo agora, você vê, está virando para a pelve. Levanta a cavidade abdominal, ó. Pode levantar pela pinça, pode levantar com a mão. Normalmente a gente levanta com a mão, segura a parede toda. Ó, ele está sentindo, olha, Pérez, ó, bateu na aponeurose um pouquinho, você vai ver um tranquezinho. Passei, ó, sentiu, passei, está na cavidade abdominal. Ó, passou com facilidade. Tá lá, a agulha está lá dentro. Agora ele tem que testar para saber se está lá. Então, primeiro ele joga o soro, ó. Vai jogar o soro. Se tiver no local errado, o soro vai entrar com dificuldade e quando eu aspirar, ele vai voltar. Se ele estiver dentro da cavidade, olha lá, quando ele aspirar, ó, não voltou nada. Por quê? Porque caiu tudo dentro da cavidade abdominal. E esse soro vai ficar lá, diluído lá entre as alças intestinais, ó, não voltou nada. E, finalmente, o sinal da gota. Ele vai jogar uma gotinha ali em cima, ó. A gota ali. Aí ele vai levantar a parede, a gota vai entrar. Ó, levantou a parede, a gota, bluf, dentro da cavidade abdominal. Aí pronto, você vai insuflar a cânula e vai jogar. Olha o aparelho aqui. Ele vai trabalhar com uma pressão de 14. Ó. Já escolheu. A pressão que eu quero, 14. Ó, chegou a 14, está obstruído. Ó. Ele vai devagarinho, aumentou muito. Aí você tem que ir aumentando. Agora sim, ó, 4, 6, 11, esbarrou em alguma coisa. 18, esbarrou em alguma coisa. Ele vai jogando gás. Ó. Não está numa posição boa o dele. Só insuflou 100 ml por enquanto. Então, aqui a pressão, aqui a velocidade que ele joga, e aqui a quantidade. E você vai jogando aquele gás carbônico, vamos ver se isso aí vai melhorar. Ó, o monitor do paciente, você vai acompanhando. Você tem um Cap9, olha a barriga dele como é que foi inchada de tanto jogar o gás carbônico. Está ampliando aquela incisão para passar o trocáter de 10. Abre um pouquinho do subcutâneo, quando o paciente é um pouquinho mais obeso. Olha o trocáter de 10. Agora ele levanta, protege, ó, introduz. Então, também é cega. Ele tira aquela agulha, ó, e entrou a ótica. Então, esse é a primeira punção do palar. Aqui vai entrar a ótica ali dentro, a ótica passando, e ele olhando a cavidade abdominal. Tá? O fígado lá em cima, ó. Aqui é o fígado aqui, ó. Estômago, ligamento redondo aqui, ó. Então, essa é a técnica da cirurgia. Existe, isso vai evoluindo, não é que eu falei, tudo é evolutivo. Então, você vê que é tudo. Agora eu tenho um descartável. Ele é todo de plástico, olha só. É o de 5, é o de 10 milímetros. Aqui permite a passagem quando você funciona. Aqui, ó, a ótica está aqui, a câmera ali atrás. Ó, ele introduz a ótica e trava. Isso é de plástico. E na frente, a ponta é plástica e você consegue visualizar através dele. Ó. Então, você vai perfurando e vai olhando com a câmera que está ali. Ó. Então, eu vou vendo eu passando pele, subcutâneo. É uma punção mais segura. Ó. Músculo, peritônica e na cavidade abdominal. Você faz por visão direta. Aí você tira aquela câmera inicial, tira a agulha e volta com a câmera. O CO2, né? Continua insuflando. E a câmera entrou para procedimento cirúrgico. Então, isso é uma evolução, isso é descartável. Você joga fora, é uma punção bem mais segura. O cara faz, passa.
ser ilustrativo, está enfiando alguma coisa lá dentro, sabe-se lá Deus para quê. Só para mostrar como é que funciona, mais ou menos. Professor, Oi. é uma pergunta mais de curiosidade, assim mesmo. Tipo assim, a gente vê nos vídeos de cirurgia laparoscópica, parece que é tipo, tudo muito simples. Mas é bastante sensível operar o negócio? Tipo, como é que funciona a Treino, sensibilidade? isso é treino, é treino. É igual jogar videogame. Você vê o cara jogar videogame, aí você é mole. Na hora que você pega, você tem dificuldade. O raciocínio é parecido com videogame. Você está jogando por fora, você tem que mexer aquela pinça. Então, porque eu falo mais pela questão de sensibilidade, porque eu imagino que quando você está operando com a mão mesmo, você está conseguindo sentir, mas nisso você não sente o que está acontecendo. Sim. Você só está vendo. Por isso, quando começou a vídeo, não acho que isso foi um boom, não. Começou e todo mundo falou que isso era bom. Os cirurgiões mais antigos tiveram uma resistência muito grande. Primeiro, que a imagem é bidimensional, você perde a noção de profundidade. Segundo, que o cirurgião perde a principal arma dele, que é o tato. Você não tem mais tato. Então, você coloca a mão, você disseca com o dedo, você não tem mais isso. Então, lógico, é igual videogame. Quanto mais idoso, mais dificuldade o cara tem para aprender a jogar videogame. Então, no início, houve uma resistência muito grande. Depois, óbvio, com os resultados mostrando a superioridade, isso venceu. Vamos ver agora o nosso último vídeo. Valeu. Mostrar esse vídeo do Schwartz, clássico. Aonde? Vamos adiantar um pouquinho. Um paciente de 52 anos com cólica biliar, tem um cálculo de vesícula biliar, colelitíase. Então, ele tem um cálculo e ficou ictérico. Então, vocês lembram da anemia, da anatomia? Ele tem um cálculo dilatado com 2,4, lipase aumentou, leucocitose. Então, ele tem um cálculo de colédoco, ele está ictérico. Então, além de eu operar esse paciente, ele tem que ver se tem cálculo no colédoco. Vocês lembram lá da anatomia? Fígado, hepático direito, hepático esquerdo, hepático comum. Recebe o ducto cístico, passa a se chamar colédoco e entra no duodeno. Só para vocês lembrarem da anatomia. E aqui vocês vão vendo a cirurgia. Olha só, campo cirúrgico, igual de qualquer cirurgia, não muda nada. Tudo é igual. Opa! Ó, botando o campo cirúrgico. Os cuidados de asepsia iguaizinhos. Aquele marco, isso vai de cada um, onde vai fazer o portal. Normalmente a gente não marca nada. A gente escolhe na hora. Abrindo, ó, pele subcutânea, ele vai fazer a técnica aberta. Então, ó, ele com a tesoura está dissecando. Fez uma incisão, ó, passou o trocáter. Acabou. Isso ele viu, a alça e viu passar o trocáter. E agora que ele joga o CO2. Então, a técnica aberta, você joga o CO2 depois. Olha lá. Primeira parte, inventário da cavidade, as alças de Delgado, olha a pelve, vai olhar a cavidade abdominal toda. Ó, sigmoide aqui, ó, a tênia, olha o cólon. Agora a segunda punção. Então, ele escolhe, olha, ele está com a câmera virada, ele está entrando na parede. E aqui, ó, ele vem entrando. Então, a partir da segunda punção é muito seguro. Colocou um redutor. Ó, a pinça entra ali fora e sai aqui dentro. Ó, pinçou o fundo da vesícula, levantou a vesícula biliar aqui, cheia de bile. Aí dificulta. Ele puncionou, fez uma punção dessa vesícula biliar, colecistocentese, esvaziou e está dissecando, ó, com dissector. Ó, sangrou um pouquinho, normalmente não sangra assim, não. O infundíbulo, ó. Aí ele vai olhar lá a bolsa de... o trígono de calor. Olha só. Está mostrando, ó, colédoco aqui, ó.
ducto cístico, borda do fígado, isso forma um triângulo chamado triângulo de Calot, onde a artéria cística passa aqui dentro, a artéria cística aqui, ó. Então, ele está dissecando as estruturas, olha o ducto cístico aí, que drena a bile da vesícula para o colédoco. Acima do ducto cístico é pátio comum, abaixo a gente chama de colédoco. Então, ele está dissecando, usando um clamp, olha o clipador. Clipou, ó, abriu primeiro, ó, vou mostrar, ó, abriu. Tá vendo? Palpando para ver se não tem cálculo. Olha o ducto cístico aberto, ele ainda não clipou. Por que que, ó, vai passar um catéter por dentro do ducto cístico e vai jogar um contraste e radiografar. Vai fazer uma colangiografia, vai desenhar lá. Você joga um contraste. Esse contraste está indo por aquele canalzinho, porque ele quer saber, o cara da ictéria, quer saber se tem cálculo. Olha aqui, ó, aonde o catéter está entrando. Colédoco, hepático aqui em cima, iluminou tudo e não tem obstrução. Ele falou, não tem cálculo aqui não. Esse cálculo já deve ter passado e foi embora. Olha o ducto cístico. Dissecou, olha o clipe. Clipou para cima e 2 clipes para baixo, que já estão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E agora ele cortou. Agora ele já clipou a artéria cística. Ó, 2 para baixo de segurança e 1 para cima. Corta a artéria cística. Tinha uma cística posterior, vocês sabem que a via biliar é o local que mais variação anatômica tem. Então, ele está clipando de novo. E cortou. Então, já fez o pedido. O tempo principal ele acabou agora. Cortou tudo. E agora ele vai dissecar. Está lavando. E vem com eletrocautério e vai dissecando a vesícula da fosseta cística do leito hepático. Então, ele vai tirando a vesícula do leito hepático. Ó, olha lá. Está cauterizando e cortando. Então, ele está usando agora essa pinça como diérese. Ó, olha lá, ela vem subindo. Aí sangrou um pouquinho. Você troca o pedal e cauteriza. Ó, cauterizou, hemostasia. Ó, dissecou, voltou a dissecar. Olha lá, tirou a vesícula biliar. Você pode usar uma bolsinha, na maioria das vezes a gente não usa, tira ela direto pela cicatriz cirúrgica. Lava a cavidade para procurar restos de bile, ela lava bem aquela cavidade, retira o CO2, retira-se o trocáter e acaba o procedimento. Normalmente, você só fecha a pele. Como ele abriu a poneurose, que ele fez técnica aberta, ele vai fazer a síntese da poneurose. Usa um fio inabsorvível, olha lá, e está suturando a poneurose. Ok, então, 1 hora de aula. Tá? Então, essa aula é o capítulo 59 do GOF. Vocês tiveram é a base da cirurgia laparoscópica, onde você vê um procedimento técnico. No internato de vocês vão ver algumas cirurgias videolaparoscópicas. Então, é isso. Esse foi o grande divisor de águas na cirurgia, aonde nós passamos a ter uma cirurgia que minimiza muito aquela agressão cirúrgica que a gente tinha anteriormente. Então, o paciente tem uma resposta muito melhor do que a cirurgia laparotômica. Então, a mesma cirurgia de colecistectomia por via convencional e por via laparoscópica, a via laparoscópica ele apresenta uma recuperação muito grande, uma taxa de complicação menor. Por isso que hoje, para a colecistectomia especificamente, que é a retirada da vesícula biliar, a cirurgia laparoscópica é o padrão ouro, não existe discussão sobre isso. Ok? Alguma pergunta?
Mandando mensagem para todo mundo aí que vai começar a presença. Fizeram a pergunta no chat, professor. Professor, se romper a vesícula, só lavar a cavidade. A vesícula biliar é rica em bile. Normalmente, essa bile ela é estéril. Na presença de cálculo, você tem bacbilia, mas normalmente é muito pouca quantidade de bactérias. É só ela caiu, você lava e aspira aquele líquido ali. Tá? E você tem visão direta, você vê, eventualmente cai um cálculo na cavidade, você vai lá, aspira, tira o cálculo. A cirurgia, a videolaparoscopia foi desenvolvida por japonês. Então, coisa que a gente fala aí, o residente, quando está treinando, isso é cirurgia de paciência. Você tem que ter muita paciência. Os movimentos têm que ser delicados. Você tem que se adaptar. É um novo mundo. Você opera algo que você não tem tato. Você opera algo que você não tem a noção da profundidade. Você precisa se adaptar a isso primeiro. E como é que você se adapta nisso? Treinamento. Tá? Como tudo, tem que treinar. Ok? Mais alguma pergunta? Professor. Oi. Na P2, a matéria vai ser acumulativa? Matéria é acumulativa. Será que você poderia passar alguma orientação para a gente do que a gente deveria focar mais, por ser muita matéria? Olha só, a matéria acumulativa, mas 90% da prova, para mais, é a matéria do segundo módulo, não tenha dúvida disso. Tá? Eventualmente, a gente usa algumas coisas, mas cai muito de laparotomia, vai cair. É porque a gente teve muito poucos assuntos. Mas o grande grosseiro, o que vocês precisam? Ler para a matéria da P2, é uma matéria nova, isso aí vocês têm que ler. E dar uma recordada na P1. Tem muito pouca pergunta específica da P1. Tá? Aqueles tempos de diérese, hemostasia e síntese são tempos importantes. Tanto é que eu falo novamente em diérese, hemostasia e síntese, que é igual aqui na cirurgia videolaparoscópica. Então, alguma coisa disso sempre cai, é um dos tempos principais. Nomenclatura cirúrgica, que eu falei lá no início. Não tem como, eu vou falar de nomenclatura o tempo todo. Então, o que é o mais importante? Onde vocês têm que focar? Na matéria nova, não há dúvida nenhuma, mas alguma coisa, porque a matéria de vocês é evolutiva. Eu preciso da matéria do P1 para ensinar para vocês a P2. Por isso que a gente fala que a matéria é acumulativa. Porque, eventualmente, eu posso falar que eu fiz uma laparotomia e qual fio que eu uso para fechar a poneurose. Aí vocês vão falar, professor, fio é da P1, mas laparotomia na P2. Por isso que a matéria é acumulativa. Mas é evolutivo, é o que eu preciso da P1 em relação à matéria da P2. Ok? Tá bom, obrigada, professor. Foquem na P2.